Fiel torcida, o futebol mundial parou para ouvir quando um nome começou a circular de forma silenciosa, mas cada vez mais insistente, nos bastidores do mercado esportivo brasileiro. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, o homem por trás da transformação do Manchester City em uma das maiores potências do futebol mundial. Quando esse nome aparece ligado, mesmo que de forma especulativa, ao Corinthians, não estamos falando de um simples patrocinador, de uma ajuda pontual ou de um acordo comercial comum. Estamos falando de uma possível mudança de eixo, de patamar e de dimensão histórica. Para entender o peso desse rumor, é preciso voltar alguns anos. Sheikh Mansour não comprou apenas um clube inglês. Ele comprou um ativo adormecido e o transformou em um império esportivo global, com domínio esportivo, financeiro e estrutural. O City deixou de ser apenas um clube competitivo para se tornar uma máquina de títulos, receitas e influência. Tudo isso com planejamento de longo prazo, investimentos pesados e uma visão estratégica que vai muito além das quatro linhas. E é exatamente por isso que o Corinthians entra nessa conversa. O Timão, assim como o City antes da compra, é visto por muitos investidores internacionais como um gigante adormecido. Um clube com torcida colossal, identidade fortíssima, presença cultural absurda e potencial de mercado ainda subexplorado. Para fundos soberanos e investidores ligados ao Oriente Médio, esse tipo de ativo é ouro puro, grande demais para ser ignorado e complexo demais para ser tratado de forma superficial. O rumor que circula nos bastidores não fala em compra direta do Corinthians, até porque o modelo jurídico brasileiro ainda impõe barreiras complexas. O que se comenta, com cada vez mais força, é a possibilidade de parcerias estratégicas indiretas, aportes estruturais, patrocínios de longo prazo e até projetos ligados a modelos híbridos de gestão, semelhantes ao que se vê em conglomerados esportivos internacionais. Fontes do mercado afirmam que o Corinthians passou a ser citado em conversas envolvendo fundos ligados ao Oriente Médio por um motivo muito específico. O futebol brasileiro voltou ao radar global como território de oportunidade. Clubes grandes, marcas fortes, torcidas gigantescas, mas financeiramente fragilizadas. Para investidores bilionários, isso representa chance de entrada com alto potencial de valorização futura. Sheikh Mansour, especificamente, não entra em projetos sem visão de longo prazo. Ele não busca retorno imediato, mas sim construção de legado, influência global e posicionamento estratégico. Se o Corinthians realmente estiver sendo analisado nesse contexto, isso significa que alguém acredita que o clube pode se tornar o principal polo esportivo da América do Sul, algo que nenhum clube brasileiro conseguiu consolidar de forma permanente até hoje. Nos bastidores do Parque São Jorge, o simples surgimento desse nome já provoca reações intensas. Dirigentes, conselheiros e figuras influentes do clube sabem que uma aproximação desse nível redefine completamente o jogo político interno. Quem estiver associado a esse tipo de conversa ganha protagonismo imediato. Quem ficar de fora perde espaço. O Corinthians sempre foi um clube de bastidores quentes, e esse rumor funciona como combustível em uma fogueira que nunca se apaga. Financeiramente, os cenários são quase difíceis de imaginar para a realidade brasileira. Estamos falando de investimentos que não se limitam a dezenas de milhões, mas sim a centenas de milhões ou até bilhões ao longo de um ciclo de projeto. Infraestrutura, centro de treinamento, base, futebol profissional, marketing global, tecnologia, tudo entra no pacote. Não seria um socorro financeiro, mas sim uma reconstrução estrutural. Mas junto com esse sonho vem o medo. O Corinthians carrega uma identidade profundamente popular, ligada à luta, à resistência e à democracia. A ideia de associação com um fundo soberano estrangeiro gera debates intensos. Parte da torcida vê isso como a chance definitiva de colocar o clube no topo do mundo. Outra parte teme a perda de identidade, a descaracterização do time do povo e a transformação do clube em um produto distante de suas raízes. O futebol brasileiro, como um todo, observa com atenção quase nervosa. Se um clube como o Corinthians conseguir atrair um investidor do porte de Sheikh Mansour, o equilíbrio de forças muda drasticamente. Patrocínios sobem, exigências aumentam, concorrentes ficam para trás. O país entraria definitivamente no mapa dos grandes projetos esportivos globais, algo que até hoje acontece apenas de forma pontual. Do ponto de vista esportivo, o impacto seria devastador para os rivais. Um Corinthians com estrutura financeira sólida, planejamento de longo prazo e capacidade de investimento consistente deixaria de viver de ciclos curtos e passaria a disputar títulos de forma contínua. Não se trata apenas de contratar estrelas, mas de criar uma máquina de desempenho sustentável, algo que poucos clubes no mundo conseguem fazer. Mas é preciso reforçar, tudo isso ainda vive no campo do rumor. Não há proposta oficial, não há anúncio, não há confirmação. Porém, no mundo dos grandes investimentos, rumores desse nível não surgem do nada.
Eles surgem quando alguém começa a olhar, estudar, analisar. E quando isso acontece, o simples fato de ser observado já muda o valor do ativo. O Corinthians, goste ou não, voltou ao radar global. Seja com Sheikh Mansour ou com outros gigantes do mercado, o clube entrou em uma fase onde pensar pequeno não é mais opção. O futebol mudou, o mercado mudou e os clubes que não acompanharem essa transformação ficarão para trás. A pergunta que fica, fiel torcida, é pesada e inevitável. O Corinthians está pronto para um projeto desse tamanho? Aceitaria uma transformação profunda em troca de domínio esportivo e estabilidade financeira? Ou acredita que o risco de perder a essência é alto demais? Porque se esse rumor um dia sair do campo da especulação e virar realidade, o Corinthians não mudará apenas de patamar, mudará de história. Quando o nome de Sheikh Mansour é colocado na mesma frase que Corinthians, a primeira reação de quem entende minimamente de futebol global é automática: Manchester City. Não existe como separar uma coisa da outra. O City não é apenas um clube vencedor, ele é o símbolo máximo de um modelo moderno de gestão esportiva baseado em investimento pesado, planejamento de longo prazo e integração global. E é exatamente esse modelo que faz o rumor ganhar força e, ao mesmo tempo, gerar tanto medo quanto fascínio. Antes da chegada de Sheikh Mansour, o Manchester City era um clube tradicional, com torcida fiel, história respeitável, mas sem protagonismo contínuo. Um gigante regional, sem relevância global. O paralelo com o Corinthians é inevitável. O Timão é um colosso nacional, com torcida imensa, peso cultural gigantesco e relevância histórica, mas que ainda luta para se posicionar de forma estável no cenário internacional. Para investidores do Oriente Médio, esse tipo de ativo é quase perfeito, grande demais para ser ignorado e carente de estrutura moderna. O que se discute nos bastidores, porém, não é uma simples repetição do que foi feito na Inglaterra. O contexto brasileiro é diferente, o modelo jurídico é outro, a política interna é muito mais complexa. Por isso, os cenários desenhados são híbridos. Um deles envolve a criação de uma estrutura paralela, onde o Corinthians se manteria como associação, mas receberia aportes via parcerias estratégicas, patrocínios de longo prazo, investimentos em infraestrutura e projetos esportivos integrados a uma rede global. Nesse cenário, o clube não seria comprado, mas transformado por dentro, com centros de treinamento modernizados, categorias de base reformuladas, profissionais internacionais integrados à gestão e um padrão de excelência imposto de cima para baixo. Algo semelhante ao que ocorreu com o City Futebol Group, mas adaptado à realidade brasileira. O Corinthians poderia se tornar o polo sul-americano de um ecossistema esportivo global. Financeiramente, isso mudaria tudo. Não estaríamos falando apenas de patrocínio master ou naming rights. Estaríamos falando de investimentos estruturais contínuos, capazes de resolver dívidas históricas, reorganizar o fluxo de caixa e permitir planejamento esportivo real. O clube deixaria de viver no limite, apagando incêndios, e passaria a operar com visão de futuro. Isso, por si só, já colocaria o Corinthians anos à frente da maioria dos rivais nacionais. Mas o impacto político interno seria devastador. O Corinthians é conhecido por sua política intensa, conselhos fortes, grupos organizados e disputas constantes de poder. Um projeto dessa magnitude exige centralização, profissionalização e redução do improviso político. Isso significa que muitos perderiam espaço. Conselheiros influentes, dirigentes tradicionais e grupos acostumados a operar nos bastidores viriam seu poder diminuir. E ninguém perde poder sem lutar. Por isso, a resistência interna seria enorme. Parte do clube enxergaria o projeto como salvação histórica. Outra parte veria como ameaça existencial. O debate deixaria de ser técnico e passaria a ser ideológico. Até que ponto o Corinthians pode se transformar sem deixar de ser Corinthians? Até que ponto vale abrir espaço para investidores estrangeiros em troca de competitividade global? A torcida entraria nesse debate de forma intensa. A fiel não é passiva. Ela questiona, pressiona, reage. Para muitos torcedores, a ideia de ver o Corinthians se tornar dominante, vencedor e estruturado é sedutora. Para outros, a associação com fundos soberanos do Oriente Médio gera desconforto, dúvidas éticas e medo de descaracterização. Esse embate emocional seria um dos maiores desafios de qualquer negociação desse tipo. No campo esportivo, o impacto seria imediato e profundo. Um Corinthians estruturado no modelo City deixaria de contratar por oportunidade e passaria a contratar por estratégia. Base forte, elenco equilibrado, comissão técnica valorizada, ciência de dados aplicada ao futebol. O clube deixaria de depender de milagres e passaria a competir de forma consistente. Para os rivais, isso seria um pesadelo.
O futebol brasileiro entraria em uma nova era de desigualdade estrutural. O mercado internacional observa tudo com atenção. Se um clube brasileiro conseguir atrair um investidor do porte de Sheikh Mansour, isso abre precedente. Outros fundos olhariam para Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos. O Brasil deixaria de ser apenas exportador de jogadores e passaria a ser território estratégico de investimento esportivo global. Isso muda completamente a dinâmica do futebol sul-americano. Mas há riscos enormes. O primeiro é o risco institucional. O Corinthians precisaria cumprir exigências rígidas de governança, transparência e estabilidade. Qualquer escândalo, qualquer crise política, qualquer ruptura interna poderia colocar tudo a perder. Diferente de investidores locais, fundos desse porte não têm paciência para caos. Eles entram para controlar riscos, não para administrá-los indefinidamente. O segundo risco é o risco de dependência. Um clube que se acostuma a operar com recursos externos pode perder capacidade de se sustentar sozinho. Se a parceria acabar, o tombo pode ser gigantesco. Por isso, modelos inteligentes prevêem transição, sustentabilidade e geração de receita própria. O Corinthians teria que aprender rápido ou pagar caro. O terceiro risco é o simbólico. O Corinthians nasceu como clube de resistência, de operários, de povo. Qualquer projeto que pareça elitizar demais, afastar o torcedor comum ou transformar o clube em vitrine distante pode gerar rejeição irreversível. A comunicação seria tão importante quanto o dinheiro. Sem a Fiel, nenhum projeto se sustenta. E ainda assim, mesmo com todos esses riscos, o rumor não morre. Pelo contrário, ele cresce. Cresce porque o Corinthians reúne algo raríssimo no futebol mundial: escala popular mais identidade forte mais mercado gigante mais fragilidade estrutural. Para investidores experientes, isso é o cenário perfeito para uma transformação histórica. Talvez Sheikh Mansour nunca coloque um centavo no Corinthians. Talvez tudo isso termine apenas como rumor. Mas o simples fato de esse nome circular já mostra algo muito maior. O Corinthians voltou a ser visto como ativo global. E quando isso acontece, o clube entra em um jogo onde não dá mais para fingir que nada mudou. A decisão que se desenha não é simples. É uma decisão que pode definir o clube por décadas. Seguir como está, lutando contra dívidas e instabilidade, ou aceitar uma transformação profunda, com riscos, ganhos e perdas. Não existe resposta fácil. Existe apenas a certeza de que o Corinthians está diante de uma encruzilhada histórica. E agora, fiel torcida, a pergunta final fica ainda mais pesada. Você trocaria parte da tradição por domínio esportivo? Aceitaria ver o Corinthians virar potência global, mesmo que isso mude tudo ao redor? Ou acredita que o clube deve seguir seu caminho, custe o que custar? Porque se o modelo City algum dia bater oficialmente a porta do Parque São Jorge, o Corinthians nunca mais será o mesmo, para o bem ou para o mal.